Boa tarde a todos. Essa é a nossa 67ª reunião do grupo de estudos que vem lendo e comentando o livro Há 2000 anos. Nós já estamos na segunda parte do livro, né? No capítulo 6, Alvoradas do Reino do Senhor, e hoje a gente deve talvez concluir esse capítulo. Na parte que a gente fez na semana passada, né, a Lívia foi resgatada, né? Então, no capítulo 5, ela tinha morrido lá no circo, né, com as feras. E aí depois o capítulo 5 ele ficou mostrando o que aconteceu com o Públio e tudo na família dele, né? Aí agora no capítulo 6 a história voltou para aquele momento em que a Lívia estava lá no circo, né, sendo o corpo sendo estraçalhado e morto pelos leões, né? Então aí ele volta e mostra o que aconteceu com ela. É um capítulo muito bonito esse daqui, né? E aí em seguida ela é ajudada, né? Ela percebe a presença do Simeão, né? Que tinha ensinado muita coisa. Ele era um parente lá da Ana, né? E para elas, e ela guardava com ela a cruz que ele deu, né? E que o Públio ficou com ela depois, né? Depois que ele percebeu o que ele tinha feito, tudo, ele quis ficar com ela, com essa cruz do Simeão, né? E aí, então ela viu como se fosse lá aquela escada de Jacó, né? Uma ligação da terra com o plano espiritual, né? E em que ela percebia os espíritos sendo resgatados, né? Então vinham espíritos superiores, né, para resgatar aqueles que tinham acabado de morrer e depois voltavam por esse caminho. É uma parte bem interessante aí no começo do capítulo. Então, aí agora ela já chegou lá nesse reino dos céus, aí vai, né, por esse caminho, e aí vamos continuar a leitura. Simeão falava carinhosamente da sua adaptação à nova vida e das belezas sublimadas, né, aquelas mais sutis, do reino de Jesus, recordando com alegria as penosas angústias da vida na terra, quando aos seus ouvidos ecoaram vozes argentinas, vozes mais agudas e harmônicas, dos roxinóis siderais que festejavam nas alturas a redenção dos mártires do cristianismo, como se estivessem chegando às cercanias de uma nova Galileia, saturada, né, cheia de melodias e perfumes deliciosos, erguida à luz plena do infinito, como se fosse um ninho de almas santificadas e puras, balançando aos ventos perfumados de interminável primavera, na árvore maravilhosa e sem fim da criação. Aquele hino suave e claro, ora se elevava às alturas em sonoridades prodigiosas, como se fora um incenso sutil das almas, procurando o sólio, que seria o trono, né, do septerno, né, do eterno, que seria a pessoa que está lá, que é o mandatário, né? Então, o sólio do septerno, em hosanas, né, cantando hinos de amor, de alegria e de reconhecimento. Ora descia em melodias arrebatadoras, demandando as sombras da terra, como se fosse um brado de fé e esperança em Jesus Cristo, destinado a acordar no mundo
os corações mais perversos e mais empedernidos, mais endurecidos. A linguagem humana não traduz fielmente as harmoniosas vibrações das melodias do invisível. Mas aquele cântico de glória, ao menos palidamente, deve ser lembrado por nós outros como suaves reminiscências, recordações do paraíso. Eu marquei essa parte em amarelo porque em várias ocasiões, assim, em vários livros, né, a gente nota que quem está trazendo as informações para a gente fala, olha, eles conseguem transformar em palavras aquilo que está mais próximo ao que a gente vive aqui na Terra. Aí, depois, quando as coisas são mais elevadas, normalmente eles falam isso, que não dá para traduzir, né, em palavras aquilo lá, né, que a gente não consegue, a gente não tem essas palavras para fazer, para ter essa expressão, né? E eu lembro no livro Obreiros de Vida Eterna que vem o Asclépios, né? E o André Luiz ele conta, né, como que foi a chegada do Asclépios para passar a mensagem, tudo, conta depois da mensagem dele, que as pessoas fizeram perguntas para ele, e aí ele foi respondendo, mas da mensagem do Asclépios ele fala que era impossível traduzir isso em palavras, né? Então ele não fala nada, ele pula essa parte. Comentários? Acho que a gente está limitado às nossas a nossa capacidade de compreensão, né? Aqui na Terra, mas ainda pelas vestes da matéria. E acho que na espiritualidade, em razão da nossa própria evolução, né? A gente não consegue entender exatamente. Eu fico imaginando que mesmo esses espíritos que a gente considera grandiosos, assim, de repente, se vier algo de muito mais alto, até eles também têm dificuldade de compreender, né? Que é essa narrativa que você estava falando do Asclépios e o André Luiz, né? Porque a gente ainda é como, acho que a nossa evolução é de fato como uma escola, né? A gente não pode conseguir exigir de uma criança que ele entenda a linguagem do que é ensinado, sei lá, na 8ª série, ou do que é ensinado no terceiro colegial, ou do que é ensinado na faculdade, ou do que é ensinado, né, numa pós-graduação. Acho que essa compreensão vai sendo gradativa, porque a gente tem que ir construindo em nós essa evolução, né, para poder aí compreender o real significado das coisas, né. Acho que isso é um processo natural da nossa evolução. Com certeza. Mais comentários? Então eu vou passar a leitura da canção. Glória a ti, Senhor do Universo, Criador de todas as maravilhas. É por tua sabedoria inacessível que se acendem as constelações nos abismos do infinito, e é por tua bondade que se desenvolve a erva tenra na crosta escura da terra. Por tua grandeza inapreciável e por tua justiça misericordiosa, abre o tempo os seus ilimitados tesouros para as almas. Por teu amor sacrossanto e sublime, florescem todos os risos e todas as lágrimas no coração das criaturas.
Abençoa, Senhor do Universo, as sagradas esperanças deste reino. Jesus é para nós o teu verbo de amor, de paz, de caridade e beleza. Fortalece as nossas aspirações e coopera em sua seara santa. Multiplica as nossas energias e faze chover sobre nós o fogo sagrado da fé, para espalharmos na terra as divinas sementes do teu amor, do amor do teu Filho. Basta uma gota do orvalho divino de tua misericórdia para que se purifiquem todos os corações, mergulhados no lodo dos crimes e das impenitências terrestres. E basta um raio só do teu poder para que todos os espíritos se convertam ao bem supremo. Eu marquei essa parte porque eu acho que é perfeito, né? Basta uma gota do orvalho, um pequeno raio, né? Para que tudo se modifique aqui, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente não pode ficar aguardando a ação deles, né? Eles, por vontade deles, eles fariam isso pra gente. Só que aí eles não estariam respeitando aquilo de mais sagrado para eles, que é a nossa vontade, né? Então, eles aguardam que a gente faça a nossa parte, né? Então, eu marquei isso daí para enfatizar isso novamente, né? E esse poder deles é tão grande, né? Que aí quando eu estava preparando, né, para a leitura de hoje, né, eu lembrei do caso lá da mulher com fluxo de sangue, ou denominada a mulher hemorroísta, né? Essa história lá que tem no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, desculpa, ela é uma mulher, né, que estava com um sangramento, né, já fazia 12 anos e nada conseguia curar. E aí ela falou, né, ela pensou que a hora que ela fosse e ela conseguisse encostar na barra da túnica de Jesus, ela ficaria curada, né? Aí ela foi, né? Uma mulher não podia sair de casa assim sem estar acompanhada de um homem, né? Então, apesar disso, ela foi lá, procurou Jesus e encostou. Estava um tumulto lá, cheio de gente, ela conseguiu encostar na barra da túnica dele, né? E aí Jesus, a hora que ela fez isso, né, ela ficou curada e Jesus falou para os apóstolos ali, né, saiu de mim uma virtude, né? E aí ele queria saber quem que tinha sido, né? Aí os apóstolos, naquela multidão, naquela confusão, procuraram e ela acabou se denunciando que ela ficou com medo, né, de ter alguma consequência, porque uma mulher não poderia ter saído de casa sozinha, né, e ter encostado nas vestes de um homem, né. E aí ela acabou se denunciando, e aí ele disse para ela que a fé dela tinha curado, né? Então, assim, é só um exemplo de que basta uma gota, né, um raio, encostar na beiradinha da túnica de Jesus para que a gente tenha isso. Eles têm esse poder, né? Mas eles também respeitam o nosso livre-arbítrio.
comentários? Vou polemizar. Pode polemizar. Porque eu acho que o problema, muitas vezes, dos textos é que a gente dá uma interpretação dentro do que é mais confortável para nós, né? Porque se a gente for ver a frase ali de baixo, e basta um raio só do teu poder para que todos os espíritos se convertam ao bem supremo. Eu acho que isso muitas vezes causa problemas de entendimento, porque muitas vezes as pessoas acham, então Deus tem o poder de transformar todo mundo, de tirar o mal do mundo e trazer só o bem, né? Que é muitas vezes o que a gente vê acontecer quando as pessoas passam por uma prova muito difícil, perdas muito difíceis, né? E às vezes as pessoas caem numa tristeza profunda, numa revolta, porque eles acham que Deus não os protegeu daquilo, né? Que Deus, então, não quis ajudá-los, né? Que embora eles se dediquem tanto a Deus e aos demais, como Deus não foi olhar para eles, né? Eu acho que é esse entendimento que a gente tem que questionar, né? Porque é o que você falou, né, Paulo? A espiritualidade, Deus nos permite o livre-arbítrio, né? Que nessa situação que você estava comentando, né? Da mulher que tocou a túnica de Jesus, né? É óbvio, assim, Jesus tem uma capacidade de emanar aquilo que ele é. É justamente a lição, né? É justamente a lição que você fez a abertura, né? E que fala do potencial que a gente tem de atingir as pessoas que estão ao nosso redor, né? Jesus, eu imagino que ele tinha uma capacidade, assim, que a vibração dele devia ser tão imensa, que atingia a distâncias que a gente não consegue imaginar, né? Então, toda aquela vibração dele tão positiva, de amor, de misericórdia, atingia as pessoas. E eu acho que através disso, isso sensibilizava as pessoas. Mas, obviamente, que uma vez que Jesus se afasta dessas pessoas, cabe àquela pessoa que foi tocada seguir aquilo que ela sentiu ou não, né? Porque Públio sentiu isso no encontro com Jesus. E Jesus falou para ele, olha, você tem os séculos, né? Para tomar o seu caminho. Porque eu acho que é isso, né? Mesma coisa quando a gente às vezes sai numa palestra e a gente sai assim, embevecido por aquelas palavras, né? E aquilo nos toca e tal. Aí a gente põe o pezinho pra fora, a gente começa a ser quem nós somos, né? Às vezes começa a falar mal do outro, começa a fofocar aqui, começa a ser maledicente ali e a gente passa a ser quem nós somos, né? Então não é uma questão do poder que Deus ou os Espíritos têm, né? Eles nos mostram das possibilidades, né? E eu acho que é essa dificuldade de entendimento que a gente ainda que a gente luta para entender, né? Porque essa misericórdia de Deus, esse amor de Deus é uma coisa que a gente não consegue entender. Assim como a gente não consegue entender, como ele diz ali, a canção, né? A gente não consegue exprimir em palavras, a gente não consegue ainda compreender exatamente o que é esse amor, o que é exatamente essa misericórdia, o que é exatamente essa justiça, né? E o que a gente tem que acho que trabalhar em nós é justamente abandonar esses velhos hábitos de achar que as coisas estão na mão de Deus, né? Que basta, como diz ali, basta um raio do seu poder, né? Para que os espíritos se convertam ao bem supremo. Não é por aí, né? Porque senão não teria sido dado a nós esse livre-arbítrio. É isso que eu queria polemizar. A frase está aí, né? Não, perfeito. E você vai ver aí que mais pra frente vai ter mais chances de polemizar e que esse assunto vai voltar. Vou deixar mais pra frente, mais polêmicas. Mais comentários.
Mais comentários? Pessoal, alguém? Vem polemizar comigo. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto aí, mas alguém se anima. E agora, ó Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, recebe as nossas súplicas ardentes e fervorosas. Abençoa, ó Divino Mestre, os que chegam redimidos da terra da amargura. Santifica-lhes as esperanças com o anélito, com o hálito, né, com o sopro criador de tuas bênçãos sacratíssimas. Vítimas da perversidade humana, cumpriram valorosamente os teus missionários todas as obrigações que lhe prendiam ao cárcere do penoso degredo. O mundo, no turvelinho de suas inquietações e iniquidades, não lhes compreendeu o coração amantíssimo, mas, na tua bondade e misericórdia, abres aos mártires da verdade as portas divinas do teu reino de luz. Estrofes de profunda beleza espalhavam nas estradas claras e sublimadas do éter universal as bênçãos da paz e das alegrias harmoniosas. Os seres inferiores das esferas espirituais mais próximas do planeta recebiam aqueles eflúvios, aquelas emanações, aquele aroma sacrossantos do celeste banquete reservado por Jesus aos mártires da sua doutrina de redenção, como se fossem também convidados pela misericórdia do Divino Mestre, e muitos deles recebendo no íntimo aquelas vibrações maravilhosas, se converteram para sempre ao amor e ao bem supremos. Harmonias suavíssimas saturavam todas as atmosferas espirituais, derramando sobre a terra claridades augustas e soberanas. Naquela região de belezas ignotas, né, desconhecidas e prodigiosas, maravilhosas, intraduzíveis na pobreza da linguagem humana, né, de novo aí, né, a gente não consegue explicar como que é isso para a gente. Lívia retemperou, né, refez as forças morais depois de um austero cumprimento da sua missão divina. Ali compreendeu a extensão do conceito de muitas moradas, né? Se a gente for olhar, está lá em João, capítulo 14, versículo 2, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, né, se isso não fosse verdade, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, vou reler do começo. Ali compreendeu a extensão do conceito de muitas moradas, dos ensinamentos de Jesus, contemplando junto de Simeão as mais diversas esferas de trabalho localizadas nas cercanias da terra ou estudando a grandeza dos mundos disseminados pela sabedoria divina no oceano imensurável do éter, na imortalidade. Obedecendo às tendências do seu coração, não se esqueceu das antigas amizades nos círculos espirituais e colocados nas zonas terrestres. Depois de alguns dias de emoções suaves e carinhosas, todos os espíritos reunidos naquela paisagem luminosa se prepararam para receber a visita do Senhor, como quando da sua divina presença na bucólica, né, naquele lugar campestre, assim, simples, moldura da Galileia. Num dia de rara e indefinível beleza,
em que uma claridade de cambiantes, né, que vão se alterando, assim, divinos, entoava saboroso mel da alegria em todos os corações. Descia o Cordeiro de Deus da esfera superior de suas glórias sublimes, e tomando a palavra naquele cenáculo de maravilhas, recordava suas inesquecíveis pregações junto às águas tranquilas do pequeno mar da Galileia. De modo algum se poderia traduzir fielmente na terra a beleza nova de sua palavra eterna, da sua palavra eterna, substância de todo o amor, de toda a verdade e de toda a vida. Mas constitui para nós um dever nesse curso, isso seria um resumo, um breve, uma síntese, né? Neste curso, lembrar a sua ilimitada sabedoria, ousando reproduzir imperfeitamente e de leve a essência de sua lição divina naquele momento inesquecível, né? Então, aqui de novo, no final do parágrafo, ele fala, né, que não dá para traduzir em palavras, mas eles tinham que fazer um esforço nesse sentido, para resumir para a gente, né? Mas é aquele... eu fico imaginando como que deve ser você fazer as coisas aqui na Terra e aí depois Jesus vem para te dar boas-vindas, né? Você voltou lá depois de ter feito a sua parte aqui, o que cabia a você fazer aqui na Terra, né? Independente do tamanho, né? Porque cada um tem o seu trabalho, né? E a hora que a gente faz isso e merece essa deferência, né? De Jesus, né? Já pensou? Deve ser uma coisa indescritível. Comentários? Me fez pensar naquela pirâmide de necessidades, como é que chama de administração, meu Deus, esqueci o nome do homem, que a gente usa em teoria administrativa. Isso, de Maslow. Isso mesmo, né? Que ele fala lá que no topo da pirâmide, né? Claro, assim, no primeiro instante, as nossas necessidades são suprir as questões fisiológicas, né? E aí ele vai subindo, né? Sendo que no topo, ali das nossas necessidades, está justamente essas questões maiores, né? De reconhecimento, né? Tá me fugindo a palavra, não é só reconhecimento, mas é esse entendimento de que isso sacia de alguma forma a nossa alma, né? Aqueles nossos valores maiores, assim. E eu acho que de fato deve ser, assim, perceber esse momento deve ser algo que nos alimenta, assim, de uma forma que nenhum outro alimento nos fornece, né? Porque é saciar justamente o nosso espírito e não o nosso corpo físico, né? Acho que deve ser uma coisa, uma sensação assim que a gente ainda não consegue entender, não, mas deve ser algo muito maravilhoso. Deve ser o suficiente para você vir e passar por um monte de dificuldade, umas 2 encarnações aqui na Terra, né? E é curioso, né? Porque ali, ó, quando ele fala ali, assim, como a gente tem dificuldade de entender, ele até fala assim, entornava saboroso mel de alegria, porque a gente não consegue entender o que é isso. Então a gente tem que levar para uma percepção física, né? A gente sabe que o mel é doce, né? Então é curioso que a gente não consegue mesmo exprimir o que seria isso, né? A gente tem que trazer para aquilo que é mais próximo de nós, né? Perfeito.
Mais comentários? Vou continuar. Figurava-se a todos os presentes a cópia fiel dos quadros graciosos e claros do Tiberíades. Acho que tem que subir o livro, Paulo. Estão vendo agora? Para mim ainda está no parágrafo anterior. E para as outras pessoas, porque eu já tinha subido. Ah, é? Eu tô Será que vendo. para mim que travou? Talvez. Eu tô vendo. Tá no, Ah, você tá desculpa, vendo então. figurava-se? Eu tô vendo aquele finalzinho, momento inesquecível. Acho que deve ter subi travado minha tudo tela. agora. Agora tem o final da página. Aquela parte que não está aparecendo mais, no topo da página está o figurava-se. Acho que eu tenho que entrar isso aí. Tá. Vocês estão vendo, Regina? Sim. Tô vendo, Então tá tô bom. vendo. Tá bom, obrigado. Figurava-se a todos os presentes a cópia fiel dos quadros graciosos e claros do Tiberíades. A palavra do mestre derramava-se no ádito, né? Seria assim, no íntimo das almas, né? Uma coisa íntima, com sonoridades profundas e misteriosas, enquanto de seus olhos vinha a mesma vibração de misericórdia e de serena majestade. Vinde a mim, vós todos os que semeastes, com lágrimas de sangue, na vinha celeste do meu reino de amor e verdade. Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Glorificai-vos, pois, na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso, vós que já sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne, nos sacrifícios purificadores da terra. Uma paz soberana vos aguarda, para sempre, no reino dilatado e sem fim, prometido pelas divinas aleluias da Boa Nova, porque não alimentastes outra aspiração no mundo, senão a de procurar o reino de Deus e de sua justiça. Eu marquei essa parte, né, pensando na Lísia especificamente, né, porque ela passou por esse monte de sacrifícios, né, na terra, e ela aspirava isso, né, essa justiça depois, né? Ela foi bastante resignada aqui na Terra, aceitou todas as coisas que aconteceram com ela de uma forma bastante serena, né? Porque ela entendia que isso viria, né? E tem que lembrar que ela não foi criada dessa forma, né? Ela foi criada de uma forma diferente, né? Quando ela era uma patrícia, e aí quando ela escutou Jesus falar para ela falou, não, é isso que eu quero, né? E seguiu aquilo de uma forma sem duvidar, né? Entendendo que aquilo era, a mensagem de Jesus era o que ela devia seguir. Comentários? E acho que o que a gente tem que compreender, né, que essa paz soberana que ele fala que nos aguarda, né, não é uma coisa que nos é dada, né, é uma coisa que é consequência do trabalho que a gente faz, né, não é um prêmio para nós, né, então você foi bonzinho, te dou a paz, né,
Mas isso é um estado que a gente atinge na medida que a gente tem consciência que a gente faz aquilo que a gente considera certo, né? A Lívia, ela desenvolveu essa capacidade dela de amor muito grande, né? Por mais que o Públio tivesse tratado ela como ela tratou, e mesmo a própria Flávia, né, e todos os demais, a gente vê que, de certa forma, já existia essas sementes dentro dela, né, que se a gente for lembrar lá no começo do livro, já falava que a Lívia, ela não participava daqueles momentos da vida romana, né, aquelas festanças e tal, e ela já era uma pessoa diferente, né, e que acho que bastou chegar, ela ter esse encontro com a mensagem de Jesus para falar, opa, é isso, né? De repente ela encontrou aquilo que a satisfazia, né? Ela encontrou aquilo que para ela era verdade e era um caminho para ela, né? E que ela se dispôs a trilhar esse caminho, né? Por mais sacrifício que ela fizesse, acho que essas dificuldades só trouxeram para a vida dela essa abnegação, essa indulgência, serviram de oportunidades para ela trabalhar isso tudo, né? E acho que ela conseguiu justamente compreender, talvez, não sei se tão conscientemente, mas ela conseguiu entender que era esse o caminho que ela queria trilhar, né? E por amor ao que ela acreditava, por amor a um ideal, por aquilo que ela considerava correta, e também por amor à própria família dela, né? Ela compreendeu que aquilo, era daquela forma que Públio era, né? E era daquela forma que a Flávia também era. Então, acho que essa paz que ela adquiriu, né, foi a custo do trabalho dela, a custo das próprias escolhas, do tanto que ela escolheu, né? E isso serve para ela de uma maneira assim maravilhosa. Não é uma recompensa em prol, né? Porque a gente pensa muito nisso, né? Ah, vou fazer isso porque aí eu consigo aquilo, né? E eu acho que não foi dessa forma que a Luísa pensou, né? Eu acho que ela simplesmente sabia que aquilo era o caminho certo, né? E eu acho que é isso que a gente tem que cada vez mais tornar consciente nas nossas escolhas, né? Que na medida que a gente está escolhendo, por que a gente está escolhendo um caminho e não o outro, né? Pode ser que no começo, às vezes a gente ainda faça isso, né? Ah, vou fazer assim porque, vou fazer assim porque eu quero receber tal coisa, né? Mas com o tempo, eu acho que a nossa alma, né? Os nossos ideais vão vindo à tona e a gente vai fazendo escolhas cada vez mais conscientes e menos por automatismos, né? Cada vez mais porque é aquilo que a gente considera correta e cada vez menos porque a gente espera uma recompensa. Eu gostei que você falou que ela provavelmente não tinha consciência disso tudo. Eu acho que isso a gente, quando a gente vem para a Terra, a gente não tem essa consciência. A gente tem uma boa parte do que a gente sabe, né, fica apagado, da nossa memória. Não apagado definitivamente, mas para nos proteger. Então a gente tem que dar alguns passos sem ter a certeza que a gente gostaria, às vezes, né? A gente tem que sentir que isso acontece, né? Que a gente está no caminho certo e ter essa confiança, né? Eu acho que é isso, como ela teve. Ela talvez não soubesse claramente tudo, mas ela sentia isso e aí ela foi atrás disso, né? Acho que é isso. Eu gostei dessa parte que você falou, que ela não saberia
claramente identificar tudo isso. Mais comentários? Porque acho que confiança é isso, né? A gente não sabe o resultado, né, das nossas atitudes, a gente não prevê o futuro, né? A gente pode imaginar, a gente pode fazer cálculos de probabilidades, né? Mas probabilidades não são certezas, né? E aí é a beleza da vida, né? Que a gente não tem certezas, mas é por isso que a gente faz escolhas e acho que essas escolhas nossas têm que ser conscientes, porque acho que isso gera menos angústia, né? Isso gera menos ansiedade e até menos culpa, né? Porque a gente vai escolher na medida do que a gente conhece e do que a gente é capaz de confiar, né? Perfeito. Mais comentários? Vou subir na leitura. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno luminoso caminho. Né? Jesus mostrou o caminho para a gente, né? Com os atos dele, com as palavras dele, e como na lição de abertura, né? Agora o que a gente tem que fazer é seguir o caminho, né? E agora que a gente já conhece o caminho, né? Se a gente não seguir, a gente vai chegar lá e vai ficar, porque nós que vamos nos cobrar, né? Enquanto a gente não sabia, eu não vou me cobrar de nada que eu não sei, que eu não saiba. Se eu não sei tal coisa, como é que eu vou me cobrar alguma coisa sobre aquilo lá? Eu não vou me cobrar. Mas na medida que eu sei alguma coisa, aí eu vou começar a me cobrar, né? Então, a hora que a gente tá aqui, né, há 67 semanas, né, se reunindo todo sábado, né, lendo, estudando, a gente tem que começar a colocar isso em prática, né? Porque senão quem vai cobrar da gente é a gente mesmo, né? Pô, mas eu fiquei, né, gastando um tempo da minha vida fazendo isso e depois eu não apliquei isso, né? Então, eu acho que é isso. Ele deu o caminho pra gente. Agora a gente que tem que trilhar esse caminho. A gente tem que percorrer o caminho. Comentários? Eu acho que é um exercício de amor, não só conosco, né, mas principalmente com aqueles que nos cercam, né, porque como disse a lição ali, a gente influencia todo o nosso redor, né, e o nosso redor principal são aqueles que a gente mais ama, porque é a nossa família, né, aqueles que convivem conosco e que a gente quer ver bem, que a gente quer ver feliz e tal. Então, acho que a gente traz uma responsabilidade aí, não só conosco mesmo. Seria fácil se fosse só nós, né? Pensando, é que nem a vacina. Você toma a vacina para se proteger, mas não só para se proteger, porque você está protegendo uma coletividade, né? É um gesto de responsabilidade social, né? E acho que é a mesma coisa, a nossa evolução é isso, a gente tem que entender que a paz nesse mundo que a gente vive, ela só vai acontecer quando a maioria das pessoas viverem essa paz dentro de si, né? E que o resultado é coletivo, né? Nossas ações não impactam só em nós, como muitas vezes nós gostaríamos, ou como nós pensamos, né? É o impacto no nosso entorno, e esse entorno são pequenos núcleos, né, que a gente vai criando. Então a gente tem um núcleo familiar que a gente interfere, a gente tem o nosso núcleo social na esfera de amizades ou na esfera do trabalho,
né? A gente tem o núcleo social, não só dentro dos conhecidos, mas até desconhecidos, né? Quando a gente vai para um shopping, quando a gente vai para um restaurante, ou quando a gente está na rua, né? São nossas atitudes, elas irradiam para aqueles que estão, né, ao nosso redor, e ainda que sejam desconhecidos, a gente presta atenção. Né? A gente presta atenção nos desconhecidos, né? A gente sabe que a gente faz isso, a gente acaba observando, a gente acaba comentando, né? Então, tem um entendimento que isso a gente está trabalhando também pelo social. Mais comentários? O Evangelho floresce agora como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas, né? Deixa eu olhar aqui o significado. Vão ser pisoteados, né? Ofendidos e esquecidos. Então, você vai ficar no passado, né? Depois de longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Os preconceitos religiosos, as castas clericais, os falsos sacerdotes restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai, que acalma a onda minúscula no deserto do mar, como enxuga a mais recôndita lágrima da criatura, vertida, né, quando você derrama no silêncio de suas orações e na dolorosa serenidade de sua amargura indizível. Soterrando o Evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão de minhas verdades, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Quando se verificar este eclipse da evolução dos meus sentimentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas, perdidas do aprisco. Né? O aprisco é o lugar onde as ovelhas são criadas. Das esferas de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres, caminharei com os meus rebeldes tutelados, como outrora entre os corações impiedosos e empedernidos, né? Que está que virou quase uma pedra de Israel, que recolhia um dia para mensageiro das verdades divinas entre as tribos desgarradas da imensa família humana. Em nome de Deus Todo-Poderoso, meu Pai e vosso Senhor, e vosso Pai, regozijo-me, felicito-me aqui convosco, pelos galardões espirituais que conquistaste, né, todas as suas conquistas, né, tudo que você adquiriu, né, pelos galardões espirituais que conquistastes no meu reino de paz, com os vossos sacrifícios abençoados e com as vossas renúncias purificadoras. Numerosos missionários da minha doutrina ainda tombarão, exânimes, né, esgotados na arena da impiedade, mas hão de constituir convosco a caravana apostólica
que nunca mais se dissolverá, amparando todos os trabalhadores que perseverarem até o fim no longo caminho da salvação das almas. Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, no caminho difícil, horrível, através das vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir, do futuro. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Eu marquei essa parte, porque ele comentou antes, que as coisas vão ficar piores, Isso ele estava falando lá no ano 58 para Lívia, E acho que de fato as coisas ficaram piores, depois do ano 58. Mas aí ele falou, olha, que um dia virá um sopro de verdade e varrerá a terra. Então, um dia essa verdade toda vai aparecer. E aí ele fala, assim, então a evolução de seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimento, que pagará então a evolução de seus institutos, os mais pesados tributos de evolução, tributos de sofrimento e de sangue. Quando ele fala isso, ele não está ameaçando ninguém. É isso que eu tinha acabado de comentar, A consciência das pessoas, quando essa verdade vier à tona, a consciência das pessoas que vai cobrar isso delas, Não é mais ninguém, não tem um tribunal para onde você vai ser julgado, a não ser o tribunal da sua consciência, Então, um dia tudo que foi mal feito será revelado, E aí a gente vai ficar envergonhado de ter tido aqueles atos, E a gente vai se cobrar. Como que a gente faz para que a gente não sinta essa vergonha? É a gente não cometer esses atos agora, Antes a gente cometeu os atos, a gente não sabia, A gente não sabia direito. Agora a gente já sabe que a gente não pode fazer isso, que um dia a gente vai cobrar. A gente vai se cobrar. Então, a partir de agora, vamos deixar de cometer esses atos. Ah, é difícil? Complicadíssimo. Mas, para a gente ficar em paz, não tem outra solução. Porque a gente só vai ter essa paz interior quando a gente olhar para trás, olhar para as atitudes que a gente teve no dia de hoje e falar assim, olha, não tem nenhuma atitude que eu me arrependa, que eu possa me arrepender no futuro. Estão todas elas de acordo com os meus valores. Quando a gente conseguir fazer isso diariamente, a gente vai ter paz. Comentários?
pensando que é difícil porque a gente está tentando ir modificar nós mesmos, né? Isso é difícil. É difícil a gente desprogramar a nossa própria mente dos vícios que nós criamos, dos automatismos que nós estabelecemos para nós mesmos, né? É difícil virar essa chave que nós colocamos ali, né? Porque o caminho todo foi trilhado por nós, né? Aquilo que a gente gosta, prefere, né? Foi moldado por toda a história que a gente carrega dentro de nós, né? E é compreender justamente esse mecanismo que a gente tem que tirar esse automatismo, passar a refletir, passar antes de ter uma atitude, né? Parar e pensar. Acho que isso é que é o desafio para nós, né? E acaba sendo difícil porque nós temos que nos impor esse break, esses momentos de reflexão. Nós temos que parar e entender que está nas nossas mãos, né? E ao mesmo tempo que parece difícil, é maravilhoso, porque a gente percebe a exata natureza do que é o livre-arbítrio, né? Que o livre-arbítrio é uma conquista, e ela é progressiva. Não é que Deus deu a liberdade para nós e a liberdade já está lá, nível 100%. Né? Não está, porque nós somos aprisionados por nós mesmos, né? Justamente por esses nossos vícios, essas nossas dificuldades, né? Então a gente vai conquistando a cada momento esse livre-arbítrio na medida que a gente passa a fazer as coisas com consciência, né? Com de fato discernimento, né? Do que nós estamos escolhendo, do que nós estamos fazendo. E é um trabalho, é um trabalho, a palavra não é intelectual que eu quero utilizar, né? Não é só uma questão física, né? Mas a gente está aprimorando o nosso espírito, né? E sabe que eu estou lendo um livro que ele fala justamente da evolução da humanidade, né? E ele fala assim que aquele salto que existiu, né? Esqueci o nome anterior, mas para o desenvolvimento do Homo sapiens, né? E a nossa versão anterior, né? Houve esse salto porque o ser humano foi capaz de não viver simplesmente do seu corpo biológico, do seu corpo material, né? Que era simplesmente suprir fome, sede, as necessidades fisiológicas, né? Mas ele passou a criar na sua mente, ele passou a desenvolver essa capacidade de acreditar em algo que ele não necessariamente está vendo, né? Que foi quando começou então a surgir a questão da possibilidade de deuses, que foi quando ele começou a manifestar arte, né? Então esse salto da humanidade se deu a justamente essa capacidade nossa criativa, né, na nossa mente. E eu acho que é isso, o nosso salto moral tem a ver com isso, né? Tem a ver com a gente ser capaz de criar no nosso mundo mental aquilo que nós podemos, o que nós podemos ser, o que nós podemos atingir, né? Que toda esses ensinamentos que Jesus nos legou, que nós somos capazes de chegar, que nós somos capazes de compreender e nós somos capazes de arrumar formas criativas de ser melhores, né? De abandonar esse automatismo, né? Eu acho que é o nosso próximo salto, né? Como Jesus falou aqui, tudo isso que ainda é ruim, né? Toda essa fase, ele já estava dizendo que viria, né? E porque tudo isso depende do desenvolvimento global nosso aqui, coletivo, né? Não depende de poucas pessoas, né? Depende que a gente consiga fazer isso coletivamente e por isso que
Acho que a lição da abertura trouxe justamente, para mim, né, trouxe muito esse senso de responsabilidade social que a gente faz não só para nós, mas a gente está trabalhando também para aquele mundo que a gente almeja. Obrigado. Mais comentários? Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão, no instante oportuno, em tempestades de lágrimas na face escura da terra. E então, das claridades de minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi como aos meus emissários: ó Jerusalém, Jerusalém. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer se perca uma só de suas criaturas transviadas, perdidas nas tenebrosas sendas, nos caminhos da impiedade. Trabalhemos com amor na oficina dos séculos por vindouros, né, dos séculos que estão por vir, né, futuros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente, detalhadamente, minuciosamente todas as ruínas, buscando um material passível de novo aproveitamento. E, quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Eu marquei essa parte, né, porque eu tinha marcado lá atrás, né, que até a Angélica falou da polêmica, né, que uma gota, né, um raio do poder desses espíritos poderia fazer tudo mudar, né? Mas quando que eles vão utilizar essa gota, esse raio que vai fazer tudo mudar? Quando a gente, aqui na Terra, né, quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem. Quando que a gente vai? Eles não vão fazer isso antes da gente querer, né? E quando que a gente vai querer? Quando a maioria das pessoas na Terra tiverem mudado, né? E aí a gente começar a mudar as nossas instituições, né? Para que aquela mudança fique perene, né? Aí sim eles vão derrubar essa gota, deixar esse raio de luz, né, nos atingir. Enquanto isso, enquanto a gente não quiser, eles vão esperar, porque para eles o mais importante é o nosso livre-arbítrio. Enquanto a gente não quiser mudar, eles vão lamentar, mas eles não vão interferir. Quando a gente mudar, a gente vai receber essa ajuda deles. Comentários? Ô Paulo, Oi. só uma dúvida. Será que isso seria pela maioria
né? Vamos colocar assim, nós que estamos nessa busca, nós que estamos nesse aprendizado, nós todos queremos isso, né? Claro, tem pessoas que ainda não estão nesse processo evolutivo, ainda não se deram conta disso, né? E será que nós estamos, entre aspas, né? Claro que isso não é uma punição, mas entre aspas, né? Sendo punidos pela maioria, vamos dizer assim? Não, porque a gente decidiu vir aqui, não veio? Sim. Você não veio para cá amarrada. Você veio Não, porque você não. quis. Não, Então mas a gente esse não está sendo processo punido. de Não, mas mudança, você se a gente entende? veio para aqui, para a Terra, sabendo que aqui na Terra É um planeta de provas e expiações. a gente não veio aqui punido, a gente veio porque a gente queria, ou a gente queria se melhorar, ou a gente Sim. queria verificar se realmente a melhora que você fez, né, se confirmava, né, fazer uma prova, né? Porque o que é a prova? Uhum. Né? Você tinha o tempo de estudar, né? E aí depois, sem estar com o livro na mão, né? Aí eles começaram, então, e aí? O que você sabe disso, né? Porque é isso, né? Então, quando a gente vem para cá, a gente não está com o livro na mão, a gente não tem todas as regrinhas ali, a gente tem que lembrar aquilo que ficou pra gente, né? Que Uhum. está dentro do nosso ser, né? Aí a Uhum. gente, então, aí o que é a prova? Vai acontecer uma coisa ruim na sua vida e você tem que se manter calma, né? Uhum. Serena. Era essa a prova que você tinha. Ou você aconteceu uma coisa que não era agradável na sua vida e você não sair para o revide, né? Essa é uma outra Uhum. prova, né? Você ter uma doença e não ficar reclamando para todo mundo, descabelada, nossa, e agora? Não, você mostrar para os outros que você está tranquila, né? Que você Resignação, né? entende que acontecer uma partezinha disso que aconteceu com a Lívia e você se manter tranquila como ela se manteve, Uhum. né? Então é isso que a gente veio fazer aqui. E eu acho que assim, não é a maioria metade mais um, sabe? Acho que tem que ser uma Sei. maioria maior do que isso para Isso. eles virem aqui e falarem, então vamos ajudar vocês, entendeu? Enquanto isso, enquanto a gente vem para cá e a gente acha que a gente já poderia estar num lugar melhor, né? E a gente não está, né? A gente está aqui com outros objetivos, né? Que Uhum. o nosso aprimoramento. Ou a gente nem precisaria mais estar aqui. Pensa em Jesus. Jesus não precisaria estar aqui, né? É. Mas ele veio aqui por quê? Por amor, né? Uhum. A Lívia, ela não veio para cá para ajudar o Públio, né? Sim. Hoje a gente não vai conseguir terminar mais o capítulo, mas no finalzinho do capítulo a gente vai ver isso daí dela, né? E eu vou falar de novo na próxima reunião, né? Mas Uhum. a gente quer ver se a gente realmente é uma pessoa evoluída, assim, né? É só olhar na nossa vida se a gente. Provavelmente a gente não passou por tudo que a Lívia passou, né? E a gente. Que atitudes que a gente teve quando a gente passou por esses problemas que a gente passou na nossa vida? Foram como as atitudes da Lívia, né? Eu acho que a gente pode se colocar, né? Eu não me coloco, tá? Eu também não. Numa condição assim de um ser um pouco mais evoluído, né? Um pouco mais, né? Porque a Lívia é isso, ela é um pouco mais evoluída. Quando eu vier para a Terra, passar as coisas que ela passou e ter atitudes semelhantes a que ela teve.
Eu acho que eu não estou nessa Também categoria não. ainda. Ainda não, também. Então eu não posso reclamar dos A outros. gente não pode reclamar dos Então eu outros. não posso falar assim, Entendi essa a lógica. terra aqui é um lugar que, nossa, eles podiam ajudar, mas pô, se a gente olhar pra gente e a gente chega à conclusão que a gente não é essa coisa tão maravilhosa quanto a gente acha que a gente é, Não, né? tudo bem, a gente tem que melhorar, mas aí a gente já tem a então a gente não tá consciência aqui dos por, nossos erros e então a a gente gente, vai tentar mudar, entendeu? sim, mas a gente não tá aqui sofrendo nada. A gente tá aqui porque a gente precisa. É Sim, esse o ponto que eu queria. entendi. Eu dei toda essa volta para falar para você, olha, a gente não está aqui sofrendo nada, a gente está aqui porque a gente precisa ainda. Ah, entendi. Obrigada, Paulo. De nada. Eu acho que esse desejo de reparação é uma sede da nossa alma, né? A gente tem essa necessidade, a gente tem esse entendimento de que, como você disse, né, Paulo, a gente precisa disso ainda, né? E a gente precisa de muito mais ainda, né? Porque, como ele fala ali, ó, quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, né? E as instituições não é um governo, né? Não é simplesmente a igreja, porque as instituições são feitas de pessoas, então somos nós, né? Nós participamos de cada uma dessas instituições aí. Nós fazemos parte da sociedade, nós representamos alguma coisa, né? A Lívia representava as famílias patrícias, né? E ao mesmo tempo ela passou a representar o que eram os cristãos naquela época, né? Então é essa posição, e não é que a Lívia tinha que ir lá e sair colocando o dedo na cara dos patrícios e falar, vocês estão errados, né? Então é aquilo que a gente já conversou sobre como se indignar, né? Sobre como reagir às coisas que de repente a gente considera equivocado ou não, né? Mas a Lívia sempre teve essa tranquilidade, né? Ela levou isso com muita suavidade, né? E ela não deixou de exercer o papel dela, né? Em momento algum, inclusive naquela vez que esqueci o nome dele, que ele foi preso e aí o outro soldado foi morto na frente dela, e que ela não deixou, quando ela e a Ana estavam, eu esqueci o nome dele, Paulo. O Sulpício Tarquínio? Quando ele morreu e que na verdade eles foram, né, elas foram descobertas. Naquele momento a Lívia não deixou de se colocar para os soldados, né? E ela mobilizou todo mundo lá para trabalhar, para fazer o que tinha que ser feito naquele momento tão triste, né? Então assim, a Lívia não deixou de agir, né? Mas ela teve suavidade em cada ação dela, né? E eu acho que é isso que a gente tem que ter, adquirir essa tranquilidade, sabe? Esses dias, assim, eu tenho pensado muito, uma coisa que me deixou muito feliz foi ver, olha, fazia tempo que a gente não tinha dias de frio tão rigorosos, né? E o que foi o papel do padre Júlio Lancelotti? Ele foi lá, né? Ele tem essa inquietação, ele tem esse papel, ele sente essa responsabilidade de trabalhar pelos menos favorecidos. Ele foi lá e mexeu com o governo. Foi lá, mexeu com o prefeito, mexeu com o governador, falou, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Tem muita gente na rua, né? E, assim, eu não me lembro de momento algum de ter ouvido falar que o governo fez alguma coisa que armasse tendas para acolher essas pessoas, né? Que a igreja abrisse portas assim para acolher algumas pessoas, inclusive algumas estações de metrô, né? Acolheram essas pessoas, criaram ambientes para acolher essas pessoas. Eu não me lembro disso, em momento algum, né? E a gente já teve invernos mais rigorosos, ainda que seja, sei lá, acho que a última vez que, pelo que eles estavam falando, foi em 94, né? Mesmo lá, aconteceu algo assim, eu estava recém-vinda aqui em São Paulo. Eu não me lembro de ouvir isso, né? Então, acho que isso já mostra uma mudança, assim, de atitude, né? Pelo menos para mim, essa notícia me deu um quentinho, assim, no coração. E eu acho que a gente tem que pensar qual o nosso papel nisso tudo, né? Como que a gente contribui
de forma fraterna e trabalhando a favor do bem, né? As Olimpíadas, você vê assim, antes, se algum atleta defendesse alguma causa ali, muitas vezes ele era expulso, né? Dos Jogos Olímpicos, né? Tinha um efeito danoso. Hoje, a defesa pelas causas LGBTQIA+, lá, e pela igualdade, reconhecimento da mulher, né? Ou seja, é possível a gente colocar causas que tornem mais igualitária, né, as possibilidades para o ser humano, né? Então, assim, por mais que a gente esteja passando por momentos tão difíceis, né, como Jesus fala aqui, a gente também vai vendo esses pequenos reajustes acontecerem, né? Acho que a pergunta que fica para nós é qual o nosso papel, como a gente contribui com isso no nosso dia a dia, né? E aí a lição de abertura dá essa resposta para nós, né? Nos mostra como é que é o efeito das nossas atitudes. Perfeito. Mais comentários? Eu vou parar a gravação, tá? A gente continua no próximo momento.